Muito bem, gente, aí com o nosso Tarde Maior. O papo aqui continuou sendo futebol, né? Depois que o nosso querido Bola Murcha saiu, fica aquela resenha aqui. E aí, tem um vascaíno aqui, gente, que é chato pra caramba. E, aliás, são dois, né? E o Cruzeiro não tá numa grande fase, que são três? Eu tenho que tolerar esses caras que estão na segunda divisão, mas falando com uma, né, com uma arrogância, com uma altivez fora do comum, né? E aí eu estava respondendo a um deles que acabou de me perguntar quando é que vai acabar essa invencibilidade de 20, quantos? 20? De 33 partidos do Vasco. E eu estou respondendo para ele que provavelmente no dia que o Vasco chegar à primeira divisão, né? E aí pode ser que essa invencibilidade acabe. Mas, pulando de pau para cavaco, o bicho está pegando em Brasília. Para variar, o bicho está pegando em Brasília. E essa semana o negócio pegou mesmo. Nós tivemos aí o nosso Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, solicitando ao Supremo Tribunal Federal a prisão de pelo menos são 4 até agora, né? 4 nomes de destaque, proeminentes aí da política brasileira. Um ex-presidente da República, o José Sarney, um senador, o Romero Jucá, outro senador e presidente do Senado, né, o Renan Calheiros, e o Cunha também, gente, mas que barca, hein? Presidente, nada mais, nada menos que o presidente até pouco tempo atrás, né? O presidente, a situação dele é um presidente afastado, é um presidente afastado da Câmara, né? Portanto, não é um qualquer pedido de prisão, né? E isso é tão complicado que eu pedi ajuda aqui, help, ao nosso parceiro, né, o cientista político Rudá Risse. Tudo bem, Rudá? Tudo bom. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Que é isso. E embolou geral, rapaz. Não, eu fico feliz porque com a introdução que você fez... você fica feliz, porque como eu sou corintiano, fiquei muito contente de ver esses times todos recitados da segunda divisão, né? Ou no final da tabela, fico assim, lisonjeado de ter essa fala pró-Corinthians indiretamente, né? Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, e essas pessoas, como eu acabei de falar aí na nossa abertura, não são políticos comuns, não é o baixo clero, são políticos de destaque, nós estamos falando do caso aí, por exemplo, de um ex-presidente da República. Esses caras vão ser presos? Bom, a questão é o seguinte, em primeiro lugar, pela primeira vez, nós tivemos um ataque muito direto e violentíssimo contra a cúpula do PMDB. Vamos lembrar que são todos do PMDB. Sim. E da cúpula, né? Então, a cúpula da cúpula, né? O núcleo duro, né? E no caso de José Sarney, a humilhação para mim é a maior, porque a solicitação é que seja prisão domiciliar com tornozeleira, porque ele tem 86 anos, né? Então, assim, é a demolição de todo o império, pelo menos imagético, da família Sarney, né? Bom, a questão é o seguinte, clã, né? Nesse momento que está ocorrendo é que no STF o ministro Gilmar Mendes está muito irritado. A Folha acaba de publicar na UOL uma pequena nota dizendo que houve uma reunião agora a portas fechadas e se ouvia claramente a voz de Gilmar Mendes reclamando do vazamento desse pedido, que é um vazamento ultra sigiloso. Quer dizer, o pedido era ultra sigiloso, é um processo no mais alto grau de sigilo de qualquer processo judiciário, e vazou mais uma vez. E ele logo em seguida dá uma entrevista para a Folha dizendo que o que é impossível é que um processo, antes de chegar na mão dele, porque quem vai fazer o primeiro despacho é o ministro Teori Zavascki, né? E depois vai para o plenário. Ele falou que o que é impossível é um caso como esse, sob sigilo, antes de chegar na mão dele, já está nos jornais. Então, ele deu a entender que o vazamento faria parte de uma disputa palaciana, inclusive para pressionar o STF.
essa fala do Gilmar Mendes que me preocupa em relação à decisão do STF envolvendo esses 4 PMDBistas. Talvez a pressão da imprensa, da opinião pública seja tão grande, e é por isso que ele estava irritado, que o STF talvez pegue um dos 4, 2 dos 4. Talvez aqueles que não estejam mais, que não tenham tanto nome e que já estejam numa queda livre, como é o caso de Eduardo Cunha, Romero Jucá, e acabe deferindo a solicitação. Aí vai ser um Deus nos acuda. O STF fica numa situação difícil, né? Foi colocado, prensado contra a parede, né? A partir do momento do vazamento daquelas gravações do Machado, né? Aquelas gravações ali, que aquilo ali é o clássico batom na cueca, aquilo ali é o indefensável, aquilo não tem jeito, né? São gravações muito claras, muito nítidas, em que fica expresso, manifesto, né, de uma maneira muito clara, quase que uma articulação no sentido de barrar a Lava Jato, né? O STF ou aprende ou fica desmoralizado. Agora, voltando aí aos questionamentos que estão aí na pauta, na cabeça das pessoas, como é que é esse processo aí? Cabe algum tipo de recurso? Como é que essa coisa funciona agora? Foi pedido, foi solicitado? É a mesma situação do ex-senador, ou do senador Delcídio Amaral. É a mesma situação. Qual que é a solicitação? Até porque o crime é o mesmo, né? O que está sendo argumentado pela Procuradoria-Geral é que esses 4 estariam obstruindo as diligências e a investigação. E que no caso do Eduardo Cunha, que não é exatamente o mesmo, porque os 3 têm relação, teria como base da formulação do pedido de prisão aquele vazamento da fala por telefone, do grampo telefônico, né, feito pelo Sérgio Machado. No caso do Eduardo Cunha, a situação é um pouco mais grave, porque o que o Janot afirma ali no pedido, é que mesmo sendo afastado, ele continuou obstruindo. Sim. E ele aponta situações, né? Então, nesse caso, a situação do Eduardo Cunha me parece ser a mais grave de todas. Tem uma questão até também, pelos antecedentes e... Sim, tem uma outra questão que talvez seja mais subjetiva e obviamente, na decisão do STF não vai pesar tanto, mas que para o Janot pesa, é que um dos PMDBistas teria dito, que não foi Eduardo Cunha, teria dito que o Janot é mau caráter. Então, aí nessa situação, você imagina o que significa uma autoridade pública? Um deles, o Jucá, né? O Jucá disse com todas as vezes, mau caráter, 3 vezes, mau caráter, mau caráter. Pois é, eu acho que se tivesse que apostar, que não é o caso, de ficar apostando sobre a desgraça alheia, mas eu diria que Eduardo Cunha e Romero Jucá, por esses motivos que eu acabei de falar, são os que estão na mira. Se tiver que entregar a cabeça, seriam os 2 primeiros. Então temos o Jucá ali, olha, na sua opinião, ele tá na tábua da beirada. Porque ele já caiu, não é? Porque ele já está em queda, né? Coitado. E Eduardo Cunha também, os outros 2 não, né? Um preside o Senado, o outro presidiu o país, então um constrangimento público para o país. Agora veja, a situação pior não é exatamente a prisão, mas o que ela vai desencadear, por exemplo, se tiver uma delação, né? E nesse caso, Eduardo Cunha, né? Você imagina que a República inteira deve estar tremendo nesse momento. E nas mãos do Eduardo Cunha nós temos 250, 300 deputados, né? Então a situação é de desmontagem da República, que significa que a possibilidade de convocação de eleições, antecipação de eleições é cada vez maior, né? Eu pensei aqui dentro daquela... Eu adoro a teoria da conspiração, né? A teoria da conspiração é fantástica, né? Eu pensei aqui num cenário terrível, rapaz. Porque se prendem, eu concordo com você, Sarney é difícil, pela idade, pelo cargo que ocupou, pela importância do cargo que ocupou e tal, mas se prendem aí 2 ou 3 dessa galera aí do PMDB, eu acho que sobra para o PT,
uma pressão, pelo menos uma pressão muito grande em cima do justiça, uma pressão da opinião pública, uma pressão em cima do STF, né? E por que não? E por que não Lula? E por que não Dilma, que também foram gravados numa conversa tentando obstruir a justiça ao dar um foro privilegiado para o Lula como ministro, caso fosse empossado ministro. Mas aí me vem uma outra coisa. O Temer fez isso. Também, são quantos os ministros do Temer citados na Lava Jato? Eu perdi a conta, entendeu? Então, quer dizer, gente, se for para aprender, mas vai ser uma farra, vai ser... Nós vamos ter um período aí animado. O problema é que o próximo que está na lista é Aécio Neves, né? Sim. Que já está citado, né, como próximo. Né? Então a situação não é tão simples. Recentemente citaram mais uma vez o ex-presidente Sérgio Guerra, do PSDB. Então são 2 presidentes seguidos do PSDB que estão numa situação delicada. Um já faleceu, portanto, mais a imagem. Né? Mas arranha a imagem. O fato que a gente está dizendo aqui é, se nós tivermos qualquer um desses presos e realmente tiver alguma delação, que eu não sei ao certo como que vai ser a condução, não é mais o PT, o PSDB, o PMDB, é a República inteirinha, porque não envolve só legislativo e executivo. Terremoto em Brasília. Vai envolver outros poderes e outros setores, inclusive de segurança nacional. Então, assim, é importante, ou de segurança estadual, então, assim, é importante a gente ter claro que nós estamos chegando perto de algo muito mais avassalador do que o Mãos Limpas da Itália, né? A República inteirinha, sob suspeição, né? Essa notícia de hoje é talvez a mais importante dos últimos 2 anos. Sim. Agora vamos ver como eles vão conduzir, né? O que a gente tem que entender é que o ministro Teori Zavascki, nos últimos tempos, estava tentando tirar os STF do protagonismo político. Ele vinha falando em todas as conversas reservadas que Joaquim Barbosa tinha exagerado na exposição do STF, que ele estava começando a ter a sua imagem imaculada pela disputa política, e ele tentou, e a situação é que hoje é pior do que quando ele entrou. Tá claro que nós temos, que o cidadão brasileiro tem direito de suspeitar dos 3 poderes, não é isso? Direito nós temos desde quando nós nascemos. Tem evidências. Afinal, quem paga esses poderes somos nós. Não, mais que direito. O Estado não está acima da gente, ele serve a gente. Não, mais que direito, eu quis dizer, tem elementos para suspeitar. Tem, tanto que se não tivesse, o PGR não teria feito... A PGR não teria feito esse pedido, né? E aí, como você disse, é avassalador, porque são os 3 poderes. A situação vai ficar difícil, nós já estamos perdendo investidores. Com essa notícia, ninguém de fora vai investir. A economia está numa queda livre, não explodiu a inflação porque não tem consumo. A projeção do FMI é que a gente teria 10% de desemprego o ano que vem. Nós já superamos 11%. Ou seja, nós caminhamos para um caos, como se dizia antes, quando não tinha sido aprovado o impeachment. Falei, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, o país vai entrar num turbilhão e vai ser difícil sair. Estamos vendo agora onde nós entramos. E é o seguinte, meu microfone saiu, rapaz, me perdoe aqui, acho que de repente o pessoal tá... Eu estou falando e as pessoas não estão ouvindo, mas isso acontece em programa ao vivo. Ouviu? Isso acontece em programa ao vivo. Essa camiseta do Flamengo. E então, Flamengo, não, isso aqui é um Grená, isso aqui é um... Não. Mas se bem que só para ser contra os vascaínos aí eu aceitaria perfeitamente. Mas então é o seguinte, para a gente encerrar, você vê essa possibilidade, você vê assim de uma maneira mais concreta, se aproximando de uma maneira mais concreta essa possibilidade das eleições antecipadas? Eu acho que sim. Eu acho que está cada vez mais clara a possibilidade de antecipação das eleições do que, por exemplo, a prisão dos 4. Ou seja, eu acho que a prisão dos 4 é algo que colide os poderes e a imagem do país de uma vez por todas, sem nenhuma alternativa. Agora, a antecipação da eleição, está dentro de um campo de superação, mas um campo institucional, ou seja, de certo equilíbrio político no Brasil. Então, se, por exemplo, vamos supor um cenário, se, por exemplo, retorna Dilma Rousseff em função do fracasso
do governo Temer, e ela, de fato, tem só alguns meses de governo, ou seja, ela não tem quase nada para ser feito, e sem poder mesmo, de fato, Sim. nem junto ao empresariado, nem junto ao Congresso, talvez ela possa presidir esse momento de convocação de novas eleições e ficar numa postura mais neutra para que o seu currículo não se macule de vez. Uma saída honrosa, né? E é uma honrosa para todos, porque aí, de certa maneira, os atuais protagonistas dessa confusão toda saem de cena. E nós, o nosso voto volta. Talvez seja o caminho mais tranquilo, embora anormal, talvez seja o caminho mais tranquilo dentro da paz e da institucionalidade pública. A famosa saída honrosa. Né? Saída pela esquerda, naquele leão da montanha. Pela esquerda. Né? E menos turbulenta, né? Pois é. É isso. Bom, Rodar, de novo, muito obrigado, né? Você sempre solícito, sempre atendendo aí com muita gentileza os nossos convites. E esse é mais um assunto que nós poderíamos debater aqui o dia todo, mas infelizmente o tempo é limitado. Vamos aguardar. Obrigado pela sua presença mais uma vez aí. Obrigado. Olha, gente, é outro intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. Hoje ainda tem música, ainda tem o tititi das redes sociais aí. Vamos conversar muita coisa ainda.